Bom, boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre metáfora, né? Já havíamos falado sobre comparação na última aula e agora vamos falar sobre metáfora. Bom, a metáfora ela é bem parecida com comparação e a gente fala metáfora o tempo todo em nossas comunicações diárias, tá? Então, eu coloquei essa imagem do leão aí para servir como exemplo, que a gente considera leão o rei da floresta, o rei da selva. Quando a gente fala que o leão é o rei da floresta, o rei da selva, a gente não está pensando numa imagem como essa, né? Um leãozinho com uma coroa, com um manto de rei, nada disso, né? A gente faz uma projeção de imagem, né? A imagem de rei, aquele que governa, para a floresta. Isso aí já é o uso da metáfora. Quando eu falo o leão é um rei da floresta, eu estou usando a palavra rei metaforicamente. Não rei no sentido de governante de uma nação, mas sim no sentido de comandar alguma coisa, um território. Então, só para provar que a gente usa metáfora o tempo todo, tá bom? Por exemplo, nessa próxima frase, você é um monstro, quando a gente fala essa frase para qualquer pessoa, é claro que a gente não está pensando que a pessoa é algo assim muito estranha, muito horrenda. Né? Quando a gente fala para a pessoa que é um monstro, pode ter vários significados diferentes. A pessoa pode ser um monstro no skate, andar muito de skate, pode ser um monstro na bike, andar muito de bicicleta, pode ser um monstro de inteligência, pode ser uma coisa positiva e pode ser uma coisa negativa também. Estamos usando a metáfora também com a palavra monstro, tá bom? Vamos então, usando aquele exemplo da aula anterior, né, da comparação, esta criança é forte como um touro, a gente vai começar a ver agora a diferença entre comparação e metáfora. Né? A gente sabe que na comparação a gente tem os três elementos. Os elementos estão sendo comparados, nesse caso aí criança e touro, a característica, a qualidade que está aproximando os dois, forte como forte, né? E o nexo comparativo, que é o como, tá? Se a gente tirar a característica que está aproximando os dois e tirar o nexo comparativo, a frase fica assim, ó. Esta criança é um touro, certo? E aí nós já temos metáfora. Então, vai ficar fácil agora saber a diferença entre metáfora e comparação. Vou voltar aqui rapidinho. Na comparação, a gente vai ter todos aqueles elementos, os elementos comparados, as características que os aproximam e o nexo comparativo. Já na metáfora, a gente não vai ter, a gente vai ter apenas os elementos que estão sendo comparados. E essa característica que vai aproximar os dois, a gente vai realizar pela nossa mente, tá bom? Então, esta criança é forte como um touro, vai mudar para esta criança é um touro, tá bom? Vamos ver como se dá isso na nossa mente, né? Fazer uma simulação aqui. Então a gente tem a palavra criança, o elemento criança, e as possíveis características de uma criança, né? Pode ser dengosa, pode ser forte, pode ser nervosa. E a gente vai ter também o touro, né? Para fazer aquela comparação. Possíveis características de um touro selvagem, um touro forte, um touro nervoso. Aqui a gente pode ver que temos duas características que são comuns tanto à criança quanto ao touro, né? A característica da força e a característica, né, do nervoso, ser irritado. Só que no nosso caso a gente vai selecionar apenas uma característica, que vai ser a força, que a gente vai aproximar a criança do touro na frase esta criança é um touro, né? Na comparação forte como um touro. Porque o que a gente quer privilegiar é a ideia da força da criança, como nessa imagem aí, esta criança é um touro. A gente não vai querer privilegiar uma criança com chifre, nem uma criança com rabo, tá? Então, a nossa mente vai selecionar o que for mais conveniente na hora ou que nosso conhecimento de mundo demandar naquela hora também, tá bom? Então, continuando com o uso das metáforas. Por exemplo, na metáfora está com a cabeça quente, ninguém vai pensar nessa imagem, né? Uma pessoa saindo fumaça das orelhas, do ouvido, uma pessoa, né, com essa imagem. Cabeça quente pode ser nervoso, pode ser com raiva, também é o uso metafórico. Né? Ah, estou vermelho de raiva. Ninguém também vai imaginar uma pessoa com a pele totalmente vermelha, pintada de vermelha. Vai imaginar só uma pessoa com muita raiva, mas o uso metafórico das cores nesse caso. Estou azul de fome, mesma coisa, mas o uso metafórico. Né? Eu queria falar para vocês também que a metáfora não é só em palavras, em frases. Às vezes uma história inteira ela é metáfora para alguma coisa. Ela é uma história, mas ela quer significar outra coisa. Eu coloquei o exemplo aí do Chapeuzinho Vermelho, que todo mundo conhece, que na verdade
Essa história do Chapeuzinho Vermelho é uma história metafórica para representar, né, que a gente tem que obedecer aos nossos pais para que nada aconteça de errado. Também é um uso metafórico também. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouquinho de metáfora. E na próxima aula a gente começa com os exercícios, tá bom? Primeiro transformando comparações em metáforas e depois analisando algumas metáforas. Tá bom? Tudo de bom para vocês. Boa tarde e até a próxima.